Olá, tudo bem? Bom, nesse breve vídeo eu vou falar um pouco também sobre o tema de BIM no Brasil e no mundo. Vou falar um pouco sobre o meu ponto de vista da Espanha, né? O que eu vi na Espanha sobre BIM até agora. Eu vivo aqui há um pouco menos de um ano atualmente, né? No momento que eu estou gravando esse vídeo. Só que antes de falar um pouco sobre a minha experiência aqui, sobre o que eu vejo da situação do BIM no mercado espanhol, eu vou falar um pouco sobre o contexto da Europa e da Espanha de maneira mais global. Vou tentar não repetir muito o que o Arthur já falou nos vídeos anteriores, mas vamos lá. Primeiramente sobre Europa, né? A gente em 2013, diversos países da Europa manifestaram muito interesse em investir no BIM. Ou seja, em 2013, diversos países na Europa começaram a investir em BIM, começaram a gerar conteúdos em BIM. O governo desses países começou a se interessar pelo BIM e começou a estudar a possibilidade de aplicar o BIM. Em 2016, a Europa, né, o bloco econômico da Europa, após perceber esse movimento individual de diversos países, eles formaram o EU BIM Task Group, que é uma união de vários países para desenvolver conteúdos em BIM e incentivar a implementação do BIM nos países que ainda não tinham implementado a essa altura. Em 2017, esse mesmo EU BIM Task Group desenvolveu o manual para introdução da metodologia BIM por parte do setor público europeu, que é esse que está na imagem aí à direita. Então, a gente vê que o que eu quero mostrar através desse primeiro slide sobre a Europa é que existe um movimento do bloco econômico no sentido de de ajudar os países que ainda não tinham iniciado no BIM ou que ainda não tinham regulamentações BIM bem definidas, de maneira a incentivá-los e ajudá-los a conseguir alcançar esse objetivo. E no dia 17 de dezembro de 2018, foi definido pela União Europeia o início da exigência do uso de BIM em projetos de edificações financiadas com dinheiro público nos países do bloco. Ou seja, em dezembro de 2018, a União Europeia falou, olha, agora é obrigatório, vocês têm que começar a colocar o BIM nos edifícios, nas obras e edifícios públicos, né? Em tudo que está sendo projetado ou construído que se refere, que utiliza dinheiro público. E é uma diretriz, naturalmente, para incentivar, né? Não é uma lei, ou seja, os países não têm obrigatoriedade de fazer imediatamente, mas o fato é que é uma diretriz com o objetivo principal de incentivar a todos os países do bloco econômico da União Europeia a adotar o BIM. Então, nessa mesma data, e aí eu vou passar para o próximo slide, onde eu falo um pouquinho mais sobre a Espanha. A gente vai ver, eu vou começar do começo, em 2015, em julho de 2015, a Espanha já tendo uma movimentação BIM bem grande, já estando falando de BIM com bastante abrangência, a Espanha anuncia a Comissão BIM, que deu início à Estratégia Nacional de Implementação do BIM. Isso foi muito falado na época. Foi um momento em que, basicamente, os órgãos governamentais da Espanha vestiram a camisa do BIM e falaram, olha, a partir de agora, a gente não só está falando em BIM, a gente está implementando o BIM na Espanha. E o nosso primeiro passo é esse, a gente criou a Comissão BIM, que é basicamente uma união de diversos profissionais que têm interesse em estudar e difundir o BIM na Espanha. Isso ficou muito conhecido como ES.BIM, então se você pesquisar ES.BIM vai sair muita coisa sobre a Comissão BIM e sobre essa estratégia. E basicamente seria, primeiramente, essa união de profissionais de profissionais de diversos setores para gerar conteúdo em BIM, para trilhar os caminhos que os outros profissionais vão seguir ou seguem
na adoção do BIM nos seus trabalhos, nos seus respectivos trabalhos, nas suas respectivas áreas. E, além disso, uma das funções que também é muito interessante nessa comissão BIM é a análise de licitações públicas do governo espanhol. Então, é bem interessante porque mensalmente eles analisam todas as licitações públicas que foram feitas naquele mês e eles olham quantas dessas licitações que têm relação com edificações ou infraestrutura, enfim, quantas dessas licitações exigiram efetivamente o uso de BIM? Tantos por cento, beleza. E desses tantos por cento, como eles exigiram, né? O que eles estão exigindo em BIM? E com essa análise mensal, eles conseguem determinar como e em que pé está o avanço do BIM no setor público espanhol. Então é bem interessante a atuação da comissão BIM na Espanha, é muito ampla. E aí você vai ver também que em 17 de dezembro de 2018, a Espanha começou a obrigar que os projetos construtivos de edificações com financiamento público fossem feitos em BIM. E é exatamente a mesma data que a União Europeia determinou a exigência do uso de BIM em projetos públicos. Então, novamente, por que eu comecei pela União Europeia? Porque a União Europeia, apesar de não ter determinado o início do BIM na Espanha, ela tem ainda, naturalmente, como bloco econômico, ela tem uma forte influência sobre o BIM na Espanha, assim como tem sobre os outros países do bloco. E aí teve uma percepção do governo de que o setor de infraestrutura urbana ele está andando um pouco mais atrás do que se refere a edificações, naturalmente no que se refere a BIM. E por conta disso, a obrigatoriedade do uso de BIM no setor de infraestrutura urbana, né, por exemplo, estradas, pontes, tudo que se refere à infraestrutura, não foi posta a obrigatoriedade aqui na Espanha junto com as edificações, ou seja, não foi em dezembro de 2018, será em julho de 2019. Então, a partir de julho de 2019, todos os setores, não só de edificações, mas também de infraestruturas, eles basicamente têm obrigatoriedade de trabalhar com BIM no que se refere a obras públicas. Então, a Espanha está muito bem posicionada no contexto BIM global. Ela já é lei, aqui já é lei, né? Então isso já é bem interessante, a gente vê avanços diários e a gente percebe isso no nosso dia a dia de trabalho. E agora eu vou falar um pouco sobre a minha percepção desse mercado, a minha percepção desse país, né, no que se refere a BIM. Então eu pontuei alguns tópicos que me chamam maior atenção e que eu gostaria de comentar com um pouco mais de detalhes. E vamos lá. Bom, primeiramente a corrida profissional, né? Isso eu acho que já acontece um pouco no Brasil, mas eu acho que quando virar lei mesmo, quando tiver muita obrigatoriedade, como está tendo aqui, eu acho que vai ser muito mais perceptível no Brasil. Mas o fato é que aqui as pessoas estão desesperadas atrás do BIM. Então, você vê que muita gente está correndo atrás de atualização profissional. Muita gente que antes nem sabia o que era BIM, agora está procurando cursos, está buscando se especializar, está procurando um emprego novo para trabalhar com BIM, para ter experiência. Então, a gente vê uma corrida profissional enorme, isso é perceptível no dia a dia, sabe? E juntamente com a demanda, né, que está tendo aqui agora, a gente vê que estão surgindo inúmeros cursos e masters, né? Masters são como mestrados, né? Relacionados à metodologia BIM, cursos de BIM, cursos de pós-graduação em BIM, tá cheio. Eu sei que no Brasil já tem vários também, mas aqui as pessoas comentam no dia a dia, né? Tipo, mais um curso de BIM saiu. Sabe? Que tá cheio mesmo, assim, porque o mercado tá realmente migrando de maneira uniforme, né? A gente está vendo um movimento do mercado como um todo mudando para o BIM, justamente por conta das leis. A gente vê muito profissional
que dá que está começando a dar consultoria em BIM, que está começando a vender consultoria em BIM, né? Então cada vez mais surge essas demandas, essas ofertas de serviço.